Preste atenção nessas imagens. Uma adolescente aparece caminhando ao lado de um homem. Ela não é identificada. Ao seu lado está Rômulo Henrique, de 29 anos. Um desconhecido que teria se oferecido para ajuda lá. Porém, o pior aconteceu. Tudo começou quando a menina marcou um encontro com um amigo virtual, um rapaz de 19 anos de idade, em Sorocaba, no interior de São Paulo, Brasil. As mensagens entre eles se tornaram frequentes, pessoais, cheias de confiança construída palavra por palavra. Para ela, não parecia perigoso. Parecia aventura. Parecia liberdade. O convite veio como algo natural, um encontro. A ideia cresceu devagar. Primeiro como imaginação, depois como possibilidade real. Ela acreditava que estava tomando uma decisão própria, algo que marcaria uma nova fase, sair sozinha, provar independência, viver algo que só existia fora do controle dos pais. Naquele dia, enquanto a chuva caía em partes da cidade, ela preparou tudo em silêncio. Pegou algumas roupas, organizou uma pequena bolsa e saiu sem avisar. Um carro de aplicativo foi solicitado por esse amigo virtual. Ela pegou os cartões de crédito dos pais para pagar a viagem até Sorocaba. As câmeras da rua registraram o momento em que a menina sai de casa e embarca neste carro. Repare que ela está com um vestido. A menina abre a porta do veículo, mas volta ao portão. Depois retorna com algumas bolsas, fecha a porta do veículo e tranca a casa. Depois entra no carro de aplicativo que segue o caminho. Durante os primeiros minutos, o trajeto parecia apenas uma viagem longa. A cidade passava pela janela, distante. Porém, conforme o caminho avançava e a chuva aumentava, algo mudou. Talvez o medo, talvez a dúvida tardia, talvez a percepção repentina de que estava indo longe demais. Ela pediu para voltar. O motorista recalculou a rota. O valor da corrida aumentou. Foi nesse instante que a segurança imaginária começou a ruir. Ela tentou pagar usando cartões que havia levado escondida, mas não sabia as senhas. Tentou novamente. Nada funcionou. O clima dentro do carro mudou. A conversa deixou de ser apenas uma negociação e passou a carregar tensão. Ela insistia para voltar para casa. Repetia que só queria ir embora. Tentava encontrar uma solução. Pedir dinheiro a amigos, conseguir uma transferência, qualquer coisa que resolvesse o problema imediato. Do outro lado, crescia a irritação. O motorista dizia que precisava receber. Questionava a idade dela. Demonstrava descrença diante da situação. Para ele, aquilo parecia mais um transtorno de trabalho. Para ela, começava a se transformar em pânico. Sem conseguir pagar, viu a situação escapar do controle. O carro parou em uma região que ela não conhecia bem. A discussão terminou de forma abrupta. Como garantia pelo valor da corrida, o celular foi retirado de suas mãos, justamente o único objeto que a conectava ao mundo conhecido. Ela foi obrigada a sair. O veículo partiu logo depois, deixando para trás uma menina sozinha, sem telefone, sem dinheiro e sem saber exatamente onde estava. Essas imagens mostram seus passos acelerados, o olhar perdido, o movimento hesitante de quem tenta decidir para onde ir quando não há direção segura. Ali, pela primeira vez, a aventura terminou. O que restava era medo. Ela caminhava rápido, depois corria, depois diminuía o ritmo, tentando entender o entorno. Cada esquina era desconhecida. Cada pessoa que passava parecia estranha demais para pedir ajuda. A cidade, que horas antes parecia apenas cenário de uma experiência nova, agora se tornava grande demais. Sem perceber, ela havia atravessado uma fronteira invisível, aquela que separa a sensação de controle da vulnerabilidade absoluta. Era ainda dia, mas o isolamento era completo. Sem celular, não podia ligar para casa. Sem dinheiro, não podia pedir outro transporte. Sem referência, não sabia qual caminho seguir. Restava apenas continuar andando, tentando encontrar alguma solução improvisada. Foi nesse estado, entre o arrependimento e o desespero, que alguém a observou. Ela passou na frente de um bar onde estava o chapeiro Rômulo. Ele abordou a menina e disse que queria ajudá-la. Adolescente. A abordagem aconteceu sob a aparência de ajuda. A voz veio calma, quase cuidadosa. Perguntas simples: se estava tudo bem, se precisava de auxílio, se havia se perdido. Para alguém sem referências naquele momento, qualquer gesto minimamente acolhedor parecia um porto seguro. Ela estava cansada, assustada e, sobretudo, sozinha. Aceitar ajuda parecia a única escolha possível. Ele disse que poderia ajudá-la a voltar para casa. Explicou que só precisava passar rapidamente em sua residência antes. A promessa era breve, prática, aparentemente inofensiva.
Para uma criança tentando sair de uma situação de risco, aquilo soava como solução imediata. Ela acreditou. O trajeto até a casa foi curto, mas suficiente para consolidar uma falsa sensação de proteção. Dentro daquele espaço, porém, a dinâmica mudou. O ambiente desconhecido substituiu a rua, e o isolamento se tornou ainda maior. Agora não havia movimento ao redor, nem pessoas passando, nem possibilidade clara de sair correndo e pedir socorro. Segundo o que seria relatado depois, ela permaneceu ali por 2 dias. O medo não era mais apenas o de estar perdida, mas o de perceber, lentamente, que a ajuda oferecida tinha outro propósito. A confiança construída em minutos foi usada contra ela. O homem afirmaria posteriormente que acreditava estar diante de alguém mais velha. Mas, independentemente do que disse depois, o fato central permanecia, porém ela era menor. E naquele espaço fechado, longe de qualquer proteção, ocorreu o crime. O tempo ali dentro se tornou confuso para ela. Dias e noites se misturaram em lembranças fragmentadas. O choque emocional fazia com que reagisse de forma automática, tentando compreender o que estava acontecendo enquanto buscava sobreviver à situação. Enquanto isso, do lado de fora, outra história começava a se desenrolar. A família já havia percebido o desaparecimento. A ausência prolongada, o silêncio incomum e a falta de contato transformaram preocupação em desespero. Buscas começaram, mensagens foram enviadas, contatos acionados. Cada minuto ampliava o medo do pior. As imagens das câmeras de segurança passaram a ser analisadas. Primeiro, o registro da saída de casa. Depois, o momento em que ela entra no carro por aplicativo. Em seguida, um novo trecho, a menina caminhando sozinha pelas ruas, claramente perdida. Foi então que surgiu a imagem decisiva. Uma câmera registrou o instante em que ela aparece ao lado de um homem. Caminhando juntos. Não parecia um sequestro violento, e talvez exatamente por isso a cena fosse tão perturbadora. Era captura silenciosa, disfarçada de normalidade. A divulgação dessas imagens mudou tudo. Moradores da região reconheceram o homem. O rosto não era desconhecido para quem vivia ali. Informações começaram a circular rapidamente entre vizinhos e grupos de mensagens. O anonimato que protegia o agressor começou a desaparecer. A polícia foi acionada. Quando chegaram ao endereço indicado, encontraram a menina dentro da casa, viva, o que, naquele momento, já representava um alívio imenso, mas profundamente abalada. O estado emocional dela revelava o impacto do que havia vivido. Confusão, silêncio, dificuldade para explicar o que havia acontecido. Ele foi levado para prestar depoimento. Inicialmente negou intenções criminosas. Depois admitiu ter mantido relações, alegando acreditar que ela era mais velha. A justificativa não alterava a natureza do crime diante da lei. Pela idade da vítima, qualquer relação configurava violência. A prisão veio logo depois. Enquanto era conduzido, ainda tentava sustentar sua versão. Mas o conjunto de imagens, depoimentos e circunstâncias desmontava qualquer narrativa alternativa. A sequência dos fatos era clara. Uma criança vulnerável, encontrada sozinha, levada para dentro de uma casa e submetida a uma situação da qual não tinha condições de se proteger. Após o resgate, a menina foi levada até seus pais. A menina que saiu dias antes parecia distante da que retornava agora. O corpo estava ali, mas a experiência vivida ainda não encontrava forma para ser compreendida. Rapidamente o impacto emocional começou a aparecer. As respostas vinham confusas, fragmentadas. Às vezes ela falava pouco. Em outras, parecia não conseguir organizar lembranças simples. Desenhava, permanecia quieta, evitava revisitar mentalmente o que havia ocorrido. Era o choque. Profissionais de saúde passaram a acompanhá-la, tentando oferecer estabilidade depois de uma sequência tão rápida de eventos traumáticos. O caso deixou de ser apenas policial e passou a ser também humano, um processo lento de reconstrução emocional. Enquanto isso, as investigações avançavam. O homem responsável pela tortura permaneceu preso, indiciado por crime contra vulnerável. A alegação de que teria acreditado que ela era mais velha não alterou o enquadramento jurídico. A idade da vítima, por si só, definia a gravidade da situação. Para os investigadores, o ponto central era claro. Ele encontrou uma criança em situação de fragilidade extrema e se aproveitou disso. Mas a apuração não terminou ali. Outro foco passou a ser analisado: a sequência de decisões que antecederam o crime.
Especialistas e autoridades começaram a discutir responsabilidades indiretas e lacunas de proteção. O comportamento do motorista de aplicativo entrou no centro do debate público. A menina havia pedido para voltar para casa. Implorou por ajuda dentro do carro. Estava claramente nervosa. Ainda assim, foi deixada sozinha em um local desconhecido, sem celular, sem meios de comunicação, sem qualquer suporte. Juridicamente, avaliava-se se aquela atitude poderia configurar algum tipo de negligência ou exposição ao risco. Não se tratava de atribuir a ele o crime cometido depois, mas de entender se o abandono havia criado as condições que tornaram o ataque possível. A discussão dividiu opiniões. Alguns defendiam que o motorista não poderia prever o que aconteceria em seguida. Outros argumentavam que, diante da evidente vulnerabilidade de uma adolescente, havia responsabilidade moral, talvez até legal, em garantir sua segurança mínima. O caso ultrapassou o âmbito policial e se transformou em debate social sobre limites de dever, empatia e proteção. Paralelamente, outra camada da história emergia: a internet. Investigadores buscaram entender quem havia solicitado a corrida inicialmente e qual era o papel do contato virtual que motivou a saída de casa. Embora nem todas as suspeitas se confirmassem, ficou evidente como a relação construída online havia influenciado diretamente a decisão da menina. Especialistas passaram a usar o caso como alerta. Não como julgamento familiar, mas como retrato de uma realidade crescente. Crianças navegando em ambientes digitais que oferecem proximidade sem revelar riscos. O mundo virtual cria vínculos rápidos, intensos e, muitas vezes, desprotegidos. Para os pais, restava uma sensação difícil de lidar, a de que o perigo não entrou pela porta, mas pela tela. A rotina da casa mudou completamente. Conversas antes simples passaram a ser cuidadosas. Do lado de fora, o caso continuava repercutindo. Reportagens, debates, opiniões. Para o público, a história se tornava exemplo e alerta. Para a família, era apenas uma tentativa diária de voltar à normalidade. O desfecho judicial ainda seguiria seu curso, mas a verdadeira conclusão não estava apenas nas decisões legais. Ela estava na compreensão coletiva de que aquela história não começou no crime, começou muito antes, em uma sequência de pequenas vulnerabilidades ignoradas. Uma conversa virtual, uma saída silenciosa, uma decisão apressada, um abandono, uma falsa ajuda. Cada etapa parecia isolada. Juntas, formaram o caminho que levou à tragédia. E talvez o maior aprendizado deixado por tudo isso seja justamente esse: histórias assim raramente nascem de um único momento de maldade. Elas surgem quando proteção falha em vários pontos ao mesmo tempo. Hoje, o caso permanece como lembrança dura, não apenas do perigo, mas da importância de atenção, diálogo e responsabilidade compartilhada. E você acha que o motorista que abandonou a jovem também deve ser responsabilizado? Comente sua opinião abaixo e nos vemos em breve.